Oi, gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Ness e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Iniciando mais um vlog e, pelo que vocês puderam ver aí no título, na verdade esse é um vídeo dos lidos do mês de setembro, né? Só que em estilo de vlog. Ele vai ser uma inspiração nos vlogões que acontecem lá no canal da Cat, né, do Arabesqueando, acho que é esse o nome do canal dela, onde eu vou atualizando conforme o mês for passando das leituras que eu estou fazendo, as leituras que eu estou concluindo e as que eu pretendo fazer. Basicamente, esse é o intuito do vlog. E eu quero começar esse vlog comentando sobre duas leituras que foram concluídas em agosto, mas eu esqueci de comentar sobre elas. Uma delas foi A Impostora. Eu realmente esqueci completamente de comentar sobre esse livro no vídeo de lidos do mês de agosto. E o outro foi Vidas Eternas, que na verdade eu já tinha gravado o vídeo antes de concluir ele. Eu concluí esse livro exatamente no dia 31 de agosto. Então não consegui incluí-lo no vídeo. Mas eu quero comentar com eles um pouquinho aqui já no começo desse vídeo para poder introduzir. Enfim, em A Impostora, eu acho que quando esse vídeo sair já vai ter saído a resenha dele, o vlog dele e tudo. Mas em A Impostora a gente vai conhecer a June e a Athena Liu. Elas começaram a escrever mais ou menos na mesma época, estudaram na mesma faculdade e criaram ali uma certa amizade. Só que ao passo que a carreira da Athena deslanchou, né, ela virou um fenômeno literário, a June ficou reclusa ali, meio à sombra da Athena e esquecida no rolê. Até que um acidente acontece, a Athena morre e a June pega o último manuscrito escrito pela Athena, né? Ela tinha acabado de finalizar. Ela rouba esse manuscrito e resolve que ela vai publicar como se fosse dela, sob o pseudônimo de June Persson. E a partir daí ela conquista o que ela sempre quis, né? Fama, dinheiro, valorização no mercado editorial. Mas ela começa a ser desmascarada por uma conta fake no Twitter, que começa a dizer que aquele livro é roubado, que não foi escrito por ela e que iria provar. Esse livro é basicamente uma crítica clara para o mercado editorial com relação ao racismo, à apropriação cultural e à velocidade com que a internet constrói e destrói uma reputação. Eu passei, não posso nem dizer que metade, mas eu passei toda essa leitura com raiva da June, porque ela tenta criar desculpas justificativas para o injustificável. Eu achei genial como a autora transforma tudo meio que numa sátira, né, ao mercado editorial, mas eu confesso que no final, assim, eu senti uma repetição muito grande da história, sem contar que o final, que fica meio em aberto ali, não me conquistou tanto. Já Vidas Eternas, que foi escrito pelo Robert Curran, ele faz parte da série Arquivos Sobrenaturais, da Dark Side. É o terceiro livro. Então, esse livro é mais documental, né? Que ele vai contar com entrevistas da família Smoo, que foi atormentada durante anos por uma entidade. E conta também com o testemunho de mais de 28 pessoas que viveram ali, né, fizeram parte do convívio da família. E apesar da fama de Ed e Lorraine, né, eles não aparecem tanto nesse livro como protagonista, mas mais como um apoio emocional mesmo para a família, porque protagonismo eles não têm mesmo, sabe? O foco é justamente essa família que sobreviveu, né, ao terror durante anos e só sobreviveu por conta da fé inabalável que eles tinham. É uma leitura extremamente pesada, tá? E quando eu falo pesada, não é tipo um pesado de você sentir medo. Óbvio que você sente sim um pouquinho, né? É uma história baseada em fatos reais. Então, você sente um pouquinho de medo, mas tem uma questão emocional muito grande aqui, principalmente de como quando eles começam a narrar os abusos sexuais que a família sofreu por essa entidade. Então, assim, é um relato muito impactante, digamos assim. Então, no final, não é só sobre a paranormalidade, mas sobre
a fé, sobre o amor e a resiliência dessa família. Enfim, o primeiro livro propriamente finalizado em setembro foi Layla. E, gente, que surto foi esse nesse livro? A gente vai conhecer a Layla e o Leeds. Eles se conhecem numa pousada, na festa de casamento da irmã da Layla. E eles vivem ali um romance super intenso. Até que, depois de um atentado que a Layla sofre, ela sobrevive, mas com sequelas que muda totalmente a personalidade dela. E aí, tentando recuperar o relacionamento deles, né, o Leeds resolve levá-la para a pousada novamente, para tentar fazer com que ela lembre o romance em que eles viveram, né, que foi iniciado nessa pousada, mas coisas estranhas começam a acontecer. Em meio a esse clima sobrenatural, ele conhece a Willow e ele começa a ficar obcecado por ela. E aí o livro mistura romance, possessão espiritual, suspense psicológico e o Leeds é literalmente um boy lixo, egoísta e obcecado. Confesso para vocês que alguns plots durante a narrativa eu já tinha concluído, não foi tipo uma surpresa. E o final eu achei meio bagunçado. No geral, é uma leitura perturbadora, muito diferente do padrão da Colleen Hoover. Eu nunca li um livro dela assim, exceto talvez Verity. Verity tem essa pegada também, mas esse livro, Layla, é surreal, de louco. Você pode amar ou você pode odiar, é 8 ou 80. Mas eu particularmente fiquei no meio termo, confesso pra vocês. Porque ao mesmo tempo que eu tava achando tudo muito absurdo, eu simplesmente não conseguia parar. Enfim, eu acho que eu vou trazer resenha desse livro pra vocês, detalhando um pouquinho mais sobre as minhas impressões. Mas por hora foi isso, eu achei uma leitura louca. E agora vamos para as leituras que estão em andamento e que eu pretendo iniciar. Uma delas é Corrente de Ouro, que na verdade é uma releitura. Eu estou lendo com o Luhan, ele está lendo pela primeira vez e eu estou relendo pela segunda. Inclusive, já estou aproveitando para fazer o resuminho desse livro aqui para trazer para vocês em vídeo. Então, aguardem, vai sair em breve. Ou talvez não tão breve, mas vai sair. Outro livro que está em andamento é Se Ela Fosse Minha. Eu estou em 48%, tá? Estou lendo no Kindle. Eu já tinha iniciado esse livro há um tempo atrás, acho que na época do Natal, porque ele é um livro que se passa ali no Natal. Mas eu não passei de 5% e abandonei, não sei porquê, talvez porque eu não estivesse na vibe. E na verdade eu acho que eu estou passando por uma ressaca literária, porque nada tá me enchendo os olhos para querer ler. Nem livros que eu tenho na estante que eu ainda não li, nem os livros que eu peguei no Kindle, nem livros que eu não tenho, mas quero ler, sabe? Então eu tô sim passando por uma ressaca literária, mas eu tô me forçando a ler. E ler, né, reler, na verdade, um livro que eu sei que eu gostei, vai ajudar nisso aqui também. Então, Se Ela Fosse Minha, foi uma escolha meio que aleatória, tá? Mas a gente vai conhecer a Ellie, que há um ano atrás ela estava vivendo os melhores dias da vida dela. Ela estava num emprego novo, que era o emprego dos sonhos dela. Estava numa nova cidade que particularmente ela gostava e ela estava vivendo um romance intenso, digamos assim, mas um detalhe importante é que esse romance aconteceu em um dia, o dia de Natal. Mas tudo mudou abruptamente quando ela perdeu o emprego, ela passou a odiar a cidade em que ela estava morando e ela nunca mais ouviu falar da mulher misteriosa a qual ela tinha talvez se apaixonado na noite de Natal. E é nesse cenário que surge o Andrew. Ele é dono de uma cafeteria a qual a Ellie começa a trabalhar e ele sugere um casamento de fachada por conveniência para que ele consiga receber uma herança do avô dele. Se ela topasse, ela iria ganhar uma porcentagem dessa herança. E ela precisava do dinheiro. Então ela meio que aceita. E aí, durante as festas ali de Natal, no chalé da família do Andrew, a Ellie simplesmente se depara com a Jaque, a sua paixão,
de um dia lá do Natal passado, que nada menos é que a irmã do Andrew. Olha, para um livro de romance, ele já teve mais plots do que muitos livros de suspense por aí, sabe? E eu estou completamente viciada nessa leitura. Por mais que eu sinta que eu estou nesse processo de ressaca literária, quando eu pego esse livro para ler, eu simplesmente não consigo parar. E eu tô extremamente nervosa, porque eu não sei como é que a Ellie vai conseguir se sair desse casamento, né? Porque, querendo ou não, ela precisa dele, porque ela precisa do dinheiro, ela até pediu demissão do emprego para conseguir ficar com a Jaque, né? Porque esse romance precisa acontecer. Enfim, vou continuar a leitura, né, para saber o que é que vai dar e depois eu comento com vocês um pouquinho mais. E outro livro que eu quero ler, que eu ainda não iniciei, mas eu pretendo, que é nada menos que O Avesso da Pele. Esse livro ele tá na minha listinha de 25 livros para 2025. E ele também foi escolhido para um desafio que provavelmente o vídeo já vai ter saído aqui no canal quando esse vídeo for ao ar. Então, estou bem ansiosa para iniciar essa leitura. Eu quero ler pelo menos 50 páginas dele hoje. Eu estou bem adiantada em Corrente de Ouro, né? Eu disse para vocês que eu estou no 4º capítulo, se eu bem me lembro. E o Luhan comentou comigo ontem que ele não tinha terminado nem o primeiro. Então, estou bem adiantada, levando em consideração que a gente está lendo em conjunto. Então, pretendo ler hoje 50 páginas de O Avesso da Pele, e batida essa meta, eu vou voltar para Se Ela Fosse Minha. Eu leio mais Se Ela Fosse Minha durante o expediente, porque como eu tô lendo no Kindle, é mais fácil fazer as duas coisas ao mesmo tempo do que estar com um livro físico. E, enfim, essas são as leituras atuais e eu vou atualizando conforme eu for concluindo. Consegui ler as 50 páginas que eu me propus a ler. Eu leria bem mais. É muito rápida a escrita, apesar de não ter diálogos. É meio que uma história contínua, sabe? São poucos os diálogos que tem e não são delimitados por travessões, então acaba que dificulta um pouco você identificar, mas a escrita em si é muito rápida, então tá fácil de ler. Eu acho que eu vou ler um pouco mais dele daqui a pouco. E eu estou em, acho que 66% de Se Ela Fosse Minha. E agora é meio-dia, né? Vai dar 1 hora. Eu ainda não almocei, ainda não fiz o almoço. Então, eu vou fazer o almoço. E dependendo da hora que eu finalizar o almoço e almoçar tudo certinho, eu volto para essa leitura. Essa leitura que eu vou fazer enquanto eu estiver trabalhando. Se tiver alguma disponibilidade, eu vou lendo ele. Queria muito finalizar ele ainda hoje, mas eu acho que não vai rolar. Mas esse aqui me pegou bastante. Eu tô realmente gostando, apesar de falar sobre temas pesados como racismo. Eu tô gostando muito. Hoje já são 12 de setembro. Eu finalizei uma leitura, tô dando continuidade a outra, uma eu abandonei e vou iniciar outra. Na verdade, já iniciei outra, mas estou bem no comecinho. Hoje eu não tive aula porque o curso de psicologia da minha faculdade tá de luto. A nossa coordenadora faleceu. Na verdade, a gente tinha recebido a despedida dela, né, do curso num dia, onde ela falava que tinha sido desligada e tudo mais. E no outro dia a gente recebeu a notícia que ela tinha falecido. A gente não tem muitas informações sobre. O velório vai ser hoje, 11 horas. E tá havendo toda uma movimentação para os alunos e funcionários da faculdade irem, levarem flores, enfim. Acho que todo mundo ficou muito abalado, muito sentido, porque ela era uma coordenadora muito boa, uma coordenadora sempre muito prestativa e todo mundo sentiu. Então,
as aulas de ontem foram canceladas à noite, né? A gente recebeu essa notícia, era finalzinho de tarde. E também foi cancelada hoje e amanhã, né? Que sábado também a gente tem aula. E segunda e terça não vai ter aula por conta do feriado. Então, vamos ter um feriado prolongado em decorrência do acontecido. É muito triste, né? Porque além de coordenadora, ela era professora também, então o convívio era quase diário. Então, tá tão próximo da gente que a gente sente. E é uma perda muito grande pra psicologia, porque enquanto profissional ela é incrível. Enfim, eu acabei Se Ela Fosse Minha, tá? E esse livro basicamente mistura romance com comédia romântica, com dramas familiares, porém sempre com aquele quentinho, gostoso no coração, acolhedor, de uma história que se passa no Natal. Provavelmente vocês vão estar escutando um som estranho, não sei se vou conseguir tirar na edição, mas é que a Apollo está aqui do meu lado, muito bem deitado na frente do ventilador, porque tá calor apesar de estar com a carinha de chuva. E ele tá roendo um osso. Eu vou mostrar pra vocês a pose que ele está. Essa é a minha visão enquanto eu estou gravando pra vocês. E essa é a manta, que de marrom tá branca de pelo desse moço. Mas tudo bem. Enfim, voltando. O que eu mais gostei nesse livro é que a autora, ela meio que foge do clichê, né? Obviamente que fazia sentido ela fugir desse clichê, mas diferente da maioria dos livros de comédia romântica que tem um casamento por conveniência, a Ellie nunca se apaixona pelo Andrew, né? Que é o noivo falso dela. Porque simplesmente o coraçãozinho dela já bate por outra pessoa, que é a Jaque. Então, basicamente, isso vai gerar várias cenas engraçadas, dramáticas, emocionais, mas a gente tem aqui personagens incrivelmente reais, humanos, com falhas, com inseguranças, e a autora soube trabalhar essas inseguranças nos personagens e torná-los cada vez mais reais, né, aos olhos de quem está lendo. Então o livro vai trazer também sobre os conflitos familiares, né, sobre cobranças internas e externas, sobre você ter sempre que se dar o seu melhor, não por você, mas sempre para poder tentar agradar outra pessoa, que nesse caso, no livro, é a família. Então, ela meio que vai destrinchar esse assunto para fazer você perceber que você tem que fazer as coisas que você gosta por você tem que se provar para você e não para os outros. E também fala sobre a permissão de ser feliz, né? Sobre se permitir ser feliz sem pensar no que o outro tá pensando de você ou no que o outro espera de você. Enfim, no final não é só um romance sáfico, fofinho, bonitinho que se passa no Natal. Não, mas ele traz muitas reflexões sobre autossabotagem, sobre coragem, sobre se permitir se jogar no amor, né? Acreditar no amor. Foi uma leitura realmente assim que me abraçou de alguma forma e eu não demorei para ler porque realmente quanto mais você lê, mais você quer ler, porque você quer entender como é que a autora vai fazer uma reviravolta nessa leitura para que a Ellie consiga ficar com a Jaque e sair desse casamento por conveniência de alguma forma. Chegou um determinado momento que todo mundo descobre, né, o que aconteceu, o que estava acontecendo, que era uma farsa. E a Jaque não queria mais nada com a Ellie, a família do Andrew ficou toda chocada porque aparentou que ela fosse uma mentirosa. O Andrew, nesse momento, foi um babaca porque ele permitiu que a família dele pensasse que ela era mentirosa, sendo que quem foi que sugeriu esse casamento por conveniência foi ele, mas depois ele se redimiu, né, no final. Enfim, super recomendo. E sobre o avesso da pele, né, eu acho que da última vez que eu falei com vocês que eu tinha iniciado essa leitura,
eu li 80 páginas, eu li 80 e não peguei mais ele para ler. Na verdade, eu até tentei pegar na ida e na volta da faculdade, só que eu não estava conseguindo me concentrar porque eu estava sem meu fone de ouvido e eu só consigo ler em transporte público se eu estiver escutando música, porque o barulho externo me atrapalha, não faz com que eu desconcentre muito rápido da leitura e a música não faz isso, né? Faz eu ficar ali no meu mundinho sozinha, como deveria ser. E, enfim, eu tava sem meu fone e não consegui ler durante esses dias. E aí, a minha meta pra hoje, né, é terminar esse livro agora de manhã. Eu já tomei café, eu já saí com o Lobo pra passear, inclusive ele ainda tá cansado, tá fazendo o enriquecimento ambiental dele aqui pra cansar a mente agora, né? Então, ele não vai me abusar nem tão cedo. Mas eu tenho que estudar, né? Não é porque eu não tive aula hoje que eu vou parar de estudar, até porque a semana de provas tá batendo aí a porta e apesar de que eu só vou ter 2 provas, uma delas vai ser totalmente aberta. Então, realmente preciso estudar o máximo que eu conseguir, né? Pra me sair bem nessas primeiras provas, pra ficar tranquila, porque quando chegar as segundas, eu não tá correndo feito louca, né? Então, eu quero dar um gás nessa leitura. Depois que eu finalizar ela, eu vou dar uma estudada. E, enfim, quando eu finalizar, eu volto para comentar com vocês o que eu achei, né? O que eu gostei nesse livro e o que eu não gostei, se é que eu não vou gostar de alguma coisa nesse livro. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que se trata, se você não conhecer a história ainda. Basicamente, o livro ele é narrado em segunda pessoa e pelo que eu já vi, tem uma parte ali que vai ser narrada em terceira e outra parte que vai ser narrada em primeira. Mas é difícil um pouco você entender quem é que tá narrando, mas quando você percebe e entende, a narrativa fica um pouco mais clara, né? E você consegue entender melhor. A gente conhece o Pedro, né? E ele tá contando como se ele tivesse escrito uma carta pro pai dele, né? Que faleceu. E ele tá contando justamente aí parte da vida do pai e da mãe, né? Até gerar ele, né, no caso. Então ele meio que tá fazendo um retrospecto ali da vida dos pais dele, para poder entender a história dele de vida, né? E até o momento essa narrativa tá muito sensível. Eu já comecei bem nervosa, porque quando eu percebi sobre o que se tratava, eu sabia que eu ia chorar, eu sabia que ia me pegar de alguma forma. Eu me peguei, sim, já nas primeiras 50 páginas, com os olhos marejados, porque é uma situação tão real e, ao mesmo tempo, é tão distante de quem nunca passou por isso. E o livro ele vai falar justamente sobre isso, sobre o racismo, sobre a falência no sistema educacional público, principalmente, e também vai falar sobre as dores e tensões ali das relações entre pais e filhos. O Pedro, ele começa a narrar a história do pai dele e a gente percebe que, enquanto pessoa preta, ele não tinha percepção que ele era uma pessoa preta, porque para ele era normal, não era uma coisa, oh meu Deus, a minha pele é diferente da de outra pessoa. Mas quando as pessoas começaram a olhar para ele de outra forma, começaram a fazer piadas com relação a cor da pele dele, quando as pessoas começaram a falar sobre estereótipos de um homem negro, ele começou a perceber que havia um problema ali, né? E aí vai falar sobre negritude, sobre você não permitir que as pessoas façam piadas, achando que é uma simples brincadeira, mas que na verdade é uma violência. Então, assim, é uma leitura muito forte. Eu tô bem curiosa para saber até onde ela vai, né? O que é que ela vai me mostrar, o quanto que eu ainda vou refletir nessa leitura, porque em 80 páginas eu já parei inúmeras vezes para refletir, então tô bem curiosa. E aí o livro que foi abandonado foi Corrente de Ouro, tá? Eu tinha lido 4 capítulos e eu parei no 4
no capítulo 4, né? Mas aí o Han abandonou. Ele disse que não estava na vibe, que estava demorando muito a fluir a leitura. Então ele escolheu abandonar por hora. E eu escolhi abandonar junto com ele, porque eu quero ler junto com ele, porque quando ele começar a comentar as coisas, eu vou estar com a memória fresca, porque eu também vou estar lendo essa história. Como todo livro da Cassandra Clare, os capítulos, eles têm, tipo, 50 páginas. É uma hora e meia de capítulo, sabe? Então, às vezes, cansa realmente, principalmente para quem tem aquela mania de só parar de ler quando o capítulo terminar. Se você pegar um livro da Cassandra Clare com essa finalidade, meu amigo, você precisa ter tempo, viu? Você precisa ter tempo para você concluir um capítulo dela, porque realmente ela, dentro de um único capítulo, ela muda muito de perspectiva. E a introdução de Corrente de Ouro, ela vai muito do passado para o presente, então vai sempre estar tendo flashbacks do passado para poder a gente entender o que foi que aconteceu e como esses personagens foram construindo uma relação a ponto de chegar no presente momento, tá? Então, realmente é uma leitura que você precisa estar disposto, tá? Não é ruim, nenhum livro da Cassandra é ruim, tá? Eu sou suspeita para falar, mas eu vou falar. Mas você realmente precisa estar disposto a ler. Então, como eu abandonei esse livro, eu iniciei outro. Eu iniciei Até o Verão Acabar, da Colleen Hoover. Fazia um tempo que eu não lia os livros da autora, então eu comecei a ler Layla, e foi uma leitura muito rápida. E uma das coisas, uma das características na escrita da autora que eu gosto, é justamente isso, são leituras muito rápidas, muito fluidas, muito você pegou, acabou, sabe? E eu tô precisando de livros assim, principalmente porque eu tô com uma leitura que é pesada, né? Apesar de ser bem curtinha, é uma leitura pesada. Eu estou nessa fase de, tipo, nada me agrada, nada... não nada me agrada, mas nada tá enchendo meus olhos para ler. Então, eu preciso de leituras rápidas. Então, eu li Layla, e eu acho que Até o Verão Acabar também vai ser uma leitura rápida. Tanto é que eu peguei esse livro antes de ontem, antes de dormir, para ler, né? E hoje eu já tô, sei lá, em 30 e poucos por cento. Então é uma leitura muito rápida. Então nele a gente vai conhecer a Bia, né? Eu não sei se é assim que pronuncia. O nome dela se escreve assim. Vou mostrar aqui para vocês. Mas não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou chamar ela de Bia porque é como eu estou chamando, é como eu estou lendo. Ela é uma menina que cresceu cercada pelo abandono e pela dor, uma mãe extremamente problemática, drogada, um pai praticamente ausente. Então, ela meio que precisou aprender a sobreviver sozinha desde muito nova. E aí ela sonha com um futuro melhor, tanto é que ela conseguiu uma bolsa na faculdade. Mas 2 meses antes dela realmente começar essa nova jornada, né, indo para a faculdade, morando num alojamento e tudo mais, a mãe dela falece, né, em decorrência das drogas. Ela tem uma overdose e, sem muitas opções, ela acaba indo morar com o pai dela, a madrasta e uma meia-irmã que ela sequer sabia a existência. E aí, no início, ela não diz pro pai dela que a mãe dela faleceu, né? Muito menos que ela era viciada em drogas. Aparentemente, o pai dela não sabia dessa informação. Ele fala que mandou um celular para ela e que esperou ela ligar para ele, né? Desse novo telefone, mas esse celular nunca chegou para ela. Provavelmente a mãe dela vendeu, né? Para comprar drogas. Ele fala que também mandou um dinheiro para ela fazer a matrícula na faculdade, sendo que ela ganhou uma bolsa. Então aquele dinheiro também não chegou nela. Ou seja, ele fazia o papel ali de provedor, né? Já que ele colocou a criança no mundo. Mas aparentemente esse dinheiro que ele dava para sustentar a filha dele não chegava na Bia. E aí, a ideia dela é passar esse verão despercebida, praticamente invisível, só esperando o momento de ir embora. Ela sequer sabia como conversar com o pai dela sobre a morte da mãe dela.
Então ela só queria passar despercebida e que esse verão acabasse logo para que ela fosse para a faculdade. Até que ela conhece o Samson, um cara bonito, né, maravilhoso, totalmente misterioso, que parecia ter tudo o que ela nunca teve. Só que, como todos os boys dos livros da Colleen Hoover, por trás dessa fachada dele, né, de bad boy, de misterioso, ele tinha ali uma camada de dor, né, que vai deixar a Bia extremamente curiosa para entender o motivo pelo qual ele é tão misterioso, por que ele não conta as coisas para ela e por que ele fica desconfortável quando ela pergunta alguma coisa. Então é no meio dessa conexão aí que eles vão acabar criando que a coisa vai se desenrolar, né? Eu não sei exatamente a porcentagem que eu estou, mas eu acho que eu tô em 30 e poucos por cento. E eu vi que na Audible tem o audiobook dele. Então, quando eu estiver fazendo as coisas da casa, né, rotineiras, almoço, limpeza, enfim, eu vou estar escutando ele para poder adiantar essa leitura. Porque a minha prioridade nesse momento está sendo o Avesso da Pele, e como eu disse para vocês, eu quero tentar terminar ele hoje. E se eu não conseguir, tudo bem também, paciência, eu terminei ele amanhã. Mas, por hora, é isso. Essas são as minhas leituras por enquanto. E se houver atualizações, eu volto para conversar com vocês. Estou pronta para ir assistir Invocação do Mal. E não terminei esse livro ainda. Eu disse que ia terminar ontem. Terminei? Não terminei. Nem li, na verdade. Eu fui editar os vídeos que eu gravei pra cá e não li. Então, quando eu chegar do cinema, eu vou tentar ler o máximo possível e tentar terminar. Hoje eu tô de folga, amanhã também, então tudo indica que eu consiga. Finalizei O Avesso da Pele. 5 estrelas favoritado, uma leitura obrigatória, praticamente, na minha opinião, tá? Esse livro vai mostrar basicamente como é ser negro no Brasil, especialmente no sul de Porto Alegre, que significa viver com discriminação, violência simbólica e real, praças de medo, abordagem policial, enfim. Então aqui o Pedro ele tenta preservar a memória do pai dele, né? Reconstruir quem ele era, seus valores, seus medos, crenças, para além da sua morte, né? Então há essa busca pelo resgate da história familiar e de entender como as marcas do passado acabam que refletindo no presente. E além do racismo, da atmosfera ali que gira em torno da morte do pai dele, o livro vai falar muito sobre a relação entre pai e filho, a relação entre marido e mulher, né? Sobre resiliência, sobre família, sobre culpa, ausência e presença. Enfim, além dessas experiências individuais e familiares, né? O livro traz críticas explícitas ao sistema educacional, à violência policial e o que é crescer em um país, em um lugar, trabalhar, estudar num país que é extremamente desigual, sendo negro num país que é extremamente desigual. Então aqui a gente tem diversos personagens super complexos, fugindo de estereótipos, como por exemplo a Marta, que é a mãe do Pedro. Embora ela seja uma mulher negra, ela não tá totalmente inserida ali nos movimentos antirracistas, sabe? Ao menos não da forma esperada de uma mulher preta. Então, o livro tenta mostrar que as pessoas elas são múltiplas, que elas têm uma velocidade diferente de consciência, de reações e de envolvimento, independente de qual causa. Além disso, o livro tenta mostrar que há uma diferença entre uma mulher preta e um homem preto. Lógico que tem coisas que são muito parecidas, né? Mas são lutas totalmente diferentes, porque uma mulher... Já é difícil ser mulher na sociedade, imagine ser uma mulher preta. Para além disso, eu acho que esse livro é mais um convite à reflexão para quem não viveu, para quem não percebe o que acontece, porque
ele mostra que o racismo, ele acontece no cotidiano. Então, são microagressões, são olhares, são piadas, abordagens policiais sem... só pelo fato de você ser preto, estereótipos, enfim, inúmeras violências que às vezes são tão sutis que passam despercebido por quem não sofre com aquilo. Então, isso acaba marcando uma pessoa, uma família e gerações. Vem marcando gerações, né? Então, assim, super recomendo essa leitura. Com certeza, um dos favoritos do meu ano. Uma das melhores leituras do ano. Vou trazer uma resenha mais detalhada, com mais reflexões, porque eu acho que o que eu falei agora é tipo o mínimo do mínimo que esse livro traz de reflexão. Então acho que vale a pena trazer um vídeo só para ele, dedicado para ele, para poder fazer vocês refletirem sobre e darem uma chance a essa leitura, porque vale muito a pena, é bem curtinho, tá? Tem menos de 200 páginas, 188 páginas, então assim, leiam. Depois que eu finalizei essa leitura, eu dei início, na verdade, eu ainda tô lendo Quando o Verão Acabar, até que o verão acabe. Eu não lembro mais o nome do livro, o da Colleen Hoover. Eu tô assim no finalzinho, aconteceu um plot que não foi muita surpresa pra mim. Eu já imaginava que aquilo ia acontecer porque eu tinha lido um livro antes, que eu não lembro qual foi o livro, mas que tinha a mesma dinâmica, assim, e que no final o plot era que o cara ia ser... Eu não vou falar, né? Senão eu vou trazer spoilers pra vocês, mas eu já tô terminando ele também, então provavelmente no próximo take eu vou comentar com vocês o que eu achei. E eu comecei esse livrinho aqui, Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. Eu li só um capítulo, coisa pouca, 20 páginas, e eu não sei muito sobre como vai ser o desenrolar, mas basicamente eu fui apresentada a dois personagens, que é um nome estranho, Yakub e... Tcharam, deixa eu procurar aqui, tá? Butros. Eles moram num vilarejo na Síria, tá? E o Butros, ele quer vir para o Brasil, né? Então ele já tá decidido, já tá se planejando para isso. E eles são muito amigos, né? E o Yakub não gostaria que o Butros fosse para o Brasil, porque naquele vilarejo muitas pessoas foram embora, né, para o Brasil. E as histórias que contam é que quando eles chegam no Brasil, eles conseguem se estabelecer e enricar. Eles ficam podres de rico quando chegam aqui no Brasil. Eu não sei se é bem uma crítica sobre, porque eu acho muito difícil você vir de outro país, chegar aqui no Brasil e enricar, né? Mas não sei muito o que vou encontrar nessa história. Então eu vou esperar ler um pouquinho mais, entender um pouquinho mais para poder comentar com vocês. Ou finalizar e vir só comentar de forma geral, tá? Então, até o momento, eu acho que essa é a minha leitura atual e Até que o Verão Acabe. Que eu não sei se eu tô falando o nome do livro certo, mas vai estar a capinha dele por aqui em algum lugar, então vocês vão saber. E eu acho que eu não vou pegar nenhum outro livro para ler, porque esses dois livros aqui fazem parte de um desafio que vai sair aqui no canal, então se eu pegar outro livro, acaba que eu não vou conseguir cumprir esse desafio. Mas enfim, é isso. Eu terminei essa leitura, tá? Essa também, e tô lendo essa. Esse livrinho aqui, eu preciso falar para vocês que se forem ler, não leiam a sinopse. A sinopse entrega tudo, basicamente, né? Então, a narrativa do autor aqui nesse livro é bem envolvente, mas apesar de emocionante em alguns momentos, a leitura, sei lá, a história parecia que poderia ser muito melhor. A proposta
parece ser mostrar a dura realidade dos imigrantes no Brasil, né? E continua sendo um tema muito atual, só que essa construção não foi tão bem sucedida, porque tudo parecia ser muito conveniente, muito fácil para os personagens, e a gente sabe que imigrar de um país para o outro não é fácil para você se restabelecer, né? E aqui parecia como se ele não tivesse nem feito esforço para conseguir o que ele conseguiu. E acaba reforçando essa ideia que é fácil você emigrar para outro país e enriquecer, né, que é algo que é falado na sinopse, mas não é bem por aí. Então, embora seja um livro bem escrito, né, sensível, eu acho que ele não passou a emoção que o autor quis passar. Pelo menos não para mim, né? Eu não me comovi com o luto do personagem, eu não consegui me conectar com a trajetória dele, né, da Síria até o Brasil e tudo o que acontece depois. Enfim, eu não sei se eu curti muito, não. Eu dei 3 estrelas porque é uma leitura gostosa, rápida e traz um tema importante. Mas, assim, é um livro que é rápido de ler e rápido de esquecer, basicamente. Sobre memória de minhas putas tristes, eu quero conversar com vocês melhor sobre esse livro, porque esse livro, ele me causou muitas emoções, digamos assim. E não foram emoções muito boas, não foram sentimentos muito, né? Porque traz um tema aqui um pouco delicado, porque basicamente a gente tem um narrador aqui de 90 anos que a gente não sabe qual é o nome dele, mas ele vai fazer 90 anos e o presente que ele quer é passar a noite com uma mulher, na verdade uma menina virgem, e essa menina tem 14 anos. E aí não envolve relação sexual entre os dois, mas é uma relação estranha, sabe? Então eu quero sentar e conversar com vocês um pouquinho sobre esse livro depois, colocar minha cabeça no lugar, né? Todas as minhas impressões, porque se eu começar simplesmente a falar aqui vai sair tudo bagunçado, eu não vou conseguir transmitir para vocês o que realmente esse livro me causou, tá? Um livro curtinho, mas traz muitas reflexões aí, e enfim. Eu terminei não, né? Eu iniciei esse livro, estou na página 33, não tenho muito sobre o que falar, mas quando eu ler um pouquinho mais e eu vier fazer a atualização dele, eu já aproveito e converso um pouco mais sobre Memórias de Minhas Putas Tristes. Eu iniciei também Loucos por Livros, mas eu iniciei em audiobook, tá? Então eu tô lendo ele só nos momentos assim que eu preciso arrumar a casa, né, fazer almoço e tudo mais, porque esses 3 livros, eles fazem parte de um desafio, né, que vai sair muito em breve aqui no canal. E aí eu tô priorizando eles, né? Eu priorizei eles. E esse aqui é o último livro do desafio. Então, quando eu tô com tempo, eu tô lendo ele, tá? Mas a vida corre, né, gente? Então eu preciso manter a minha vida no lugar. Então, preciso arrumar a casa, preciso lavar louça, né? Fazer comida, enfim. Ir para a faculdade. Então, na ida e na volta da faculdade, eu tô escutando esse livrinho. E durante as atividades de casa, mas eu li bem pouquinho, né? Eu escutei, na verdade, bem pouquinho. E não tenho muito sobre o que falar sobre ele ainda. Mas, provavelmente, quando eu vier trazer as outras atualizações, eu trago um pouquinho dele também. E eu terminei o livro da Colleen Hoover. Até o verão acabar? Pronto. Quando eu voltar, eu faço as atualizações gerais desse tanto de livros, tá? E vamos para a última atualização desse vlog, porque eu sei que eu não vou conseguir ler mais nada, porque eu vou entrar em semana de provas. Então, estarei colocando de lado a minha leitura atual, inclusive, eu vou comentar com vocês mais pra frente qual é ela. E eu provavelmente só vou finalizar essa leitura lá em outubro. Então ela vai entrar lá no vlogão de outubro, tá? Mas enfim, vamos falar sobre as últimas leituras que eu fiz até o momento e que eu ainda não comentei aqui com vocês. E 2 delas foram para o desafio Lendo 4 livros em 7 dias, que inclusive já saiu aqui no canal, que foi Memórias de Minhas Putas Tristes e O Passeador de Livros.
Começando com Memórias de Minhas Putas Tristes. Confesso para vocês que foi uma leitura extremamente rápida, mas extremamente incômoda também, tá? Porque aqui a gente tem um narrador de 90 anos que a gente não conhece. Ele tá fazendo 90 anos e ele quer se dar de presente uma noite de amor, né, com uma adolescente virgem. E aí ele recorre a uma cafetina que ele conhece aí há muitos anos, que consegue essa menina para ele. A menina tem 14 anos e esse encontro é perturbador, porque quando ele vai encontrar essa menina, ela tá dormindo profundamente dopada, porque a cafetina deu ali uma espécie de chá, sei lá, alguma coisa calmante para a menina, e a menina simplesmente apagou, porque ela estava extremamente nervosa com esse encontro. E ele não acontece nada, nenhum ato sexual, ele apenas dorme do lado dela, velando ali o sono da menina, e acaba se apaixonando profundamente por essa menina. Além disso, o livro traz muitas reflexões, tá? Como, por exemplo, o abuso de poder, né, daquela época, quando, por exemplo, o narrador, né, esse cara aí de 90 anos, ele se aproveita ali, ele abusa sexualmente da sua empregada, tá? E ainda tenta pagar ela pelo ato. Então é o tipo de situação que acontecia, né, na época em que esse livro é narrado, desse abuso de poder, o fato de você ser uma empregada e você ter que fazer tudo que o seu senhorio quer, sem sequer questionar, né? Enfim, é um livro que é rápido de ler, né? Porque a escrita do Gabo é extremamente envolvente, chega até a ser poética, né? E é bizarro porque o conteúdo desse livro é intragável, né? Mas enfim, eu não vou dar muitos detalhes para vocês sobre essa leitura, porque eu pretendo fazer uma resenha bem detalhada sobre tudo que eu achei desse livro, sobre todas as reflexões que eu fiz, né? Eu já até escrevi o roteiro dessa resenha, mas quanto mais eu penso nesse livro, mais coisa eu quero adicionar nessa resenha. Então aguardem que vai sair o vídeo dessa resenha para vocês também, tá? Já o Passeador de Livros é o extremo oposto desse livro aqui, né, de Memórias de Minhas Putas Tristes, porque aqui a gente tem um conforto que foi quase um afago depois que eu finalizei esse livro do Gabo, porque eu literalmente finalizei esse e comecei esse, e o impacto foi gritante. E aqui a gente vai conhecer o Cal. Ele é um livreiro que faz entrega de livros pessoalmente na casa dos seus clientes, tá? Então essas entregas vai muito além de ser só entregas, obviamente. Ele acaba fazendo parte ali da rotina desses clientes que fica aguardando por ele todos os dias. Não exatamente todos os dias, mas sempre que eles pedem um livro novo, né? Geralmente é uma vez por semana, enfim. E ele acaba fazendo parte dessas rotinas, e como ele tem um probleminha ali de memória, né? Ele já tá com seus 72 anos, ele não consegue lembrar muito bem dos nomes desses clientes, e ele acaba dando um nome de personagens fictícios aí da literatura para esses clientes. E aí a rotina do Cal, ele muda quando ele encontra a Sasha, né? Que é uma garotinha ali de 9 anos, espirituosa, cheia de energia, que simplesmente decide que vai acompanhar o Cal nessas entregas. De antemão ali, ele já disse que não quer, né? Porque a menina tem 9 anos, obviamente os pais iam estar procurando por ela. Mas ela não desiste e ela acaba seguindo ele e começa, né, essa relação entre os dois, que é extremamente saudável, muito diferente dessa aqui. E aí a presença dela vai não só desafiar a metodologia do Cal, né, porque ele é extremamente metódico nessas entregas que ele faz, mas também vai fazer ele enxergar esses clientes com mais humanidade e conexão. Tá? Então esse livro aqui vai mostrar muito como gerações diferentes, né, uma criança de 9 anos e um senhor de 72 anos podem se cruzar por conta dos livros.
Enfim, eu terminei essa leitura com o coração quentinho, rindo, super emocionada com o final, né? Com todos os personagens. Simplesmente maravilhoso, super recomendo. E esse livro ficou marcado na minha vida para sempre. Com certeza, um dos meus favoritos da vida. Em paralelo a essas duas leituras, eu finalizei um outro livro, que a grande parte ali da leitura foi feita em audiobook. Eu peguei esse livro sem pretensão nenhuma, sem saber muito sobre o que se tratava, só estava disponível. Eu disse, eu acho que eu vou começar esse aqui. Inclusive, eu mostrei a capa do livro errado para vocês. O livro em questão é Leitura de Verão. E eu acho que eu mostrei Loucos por Livros para vocês. A premissa desse livro é bem interessante, né? Tem protagonistas escritores, mas eu confesso para vocês que ele trouxe sentimentos mistos para mim. A nossa protagonista se chama January. Não sei se é assim que pronuncia, mas é janeiro em inglês. Ela tá ali nos seus 29 anos e tá enfrentando um bloqueio criativo. Além desse bloqueio criativo, ela tá lidando com o luto, né? E com sentimentos ambíguos ali com relação ao pai dela. Já o nosso segundo protagonista, o Augustus, ele é vizinho dela, tá? E ele é um antirromântico, tá? Basicamente, ele escreve livros que sempre tem um final trágico. E aí, eles meio que entram numa aposta para escrever livros onde cada um vai escrever sobre o gênero especialista ali do outro, né? Então, eu não lembro bem, mas eu acho que a January, ela escreve romance. Então, Augusto precisaria escrever um romance com um final feliz e ela precisaria escrever, né, um romance com um final trágico. Basicamente era isso. E no final quem vendesse mais ia divulgar o livro do outro, enfim. É uma aposta aí entre esses dois escritores. E essa aposta vai acabar fazendo eles enfrentarem demônios que estão ali escondidinhos, mais à espreita, tá? E, obviamente, vai acabar no romance, né? Porque é um livro de romance. Esse livro, ele traz muitas mensagens positivas, né? Interessantes. O romance, ele se desenvolve bem até, mas eu acho que faltou profundidade, sabe? Tem personagens secundários que eu senti que tinha uma certa importância e relevância para a história, que ficaram meio de lado, eram meio esquecidos, apareciam um pouco. E a narrativa meio que gira muito em torno do Augustus, sabe? A January é uma personagem que é extremamente interessante, principalmente porque ela está passando por duas situações que é complicada. O luto da perda do pai dela e lidando com situações conflitantes com esse pai, porque esse pai fez algo que ela julgou que ele jamais faria, né? E essa questão do bloqueio criativo. Por que ela está enfrentando esse bloqueio criativo? Porque justo no momento que ela mais precisa de uma válvula de escape. Mas a narrativa gira em torno do fato de que o Gus já foi casado e a esposa dele foi embora com o melhor amigo dele. E, oh meu Deus, bichinho dele. Além disso, a autora tenta justificar o que o pai da January fez através de cartas. Ele escreveu uma carta por ano para ela, desde que ela nasceu, e entregou essas cartas, guardou essas cartas até a morte dele para entregar a ela. E ele explica os motivos dele para fazer o que ele fez. Não colou comigo, não justifica os fins, não justifica os meios, né, os inícios. Não justifica. No geral, é uma leitura interessante, agradável ali para passar o tempo, mas eu fiquei com essa sensação de que faltou alguma coisa, tá? Basicamente foi essa a minha opinião sobre esse livro. E aí a última leitura finalizada em setembro foi Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover, que meio que deixou um pouquinho de lado o extremo romance que ela acaba colocando nos livros dela e apostou num drama familiar, focando na relação um pouco conturbada ali entre mãe e filha. Então a gente tem duas versões, tá? Para um mesmo acontecimento de duas gerações diferentes. Da mãe,
né, que teve a filha aos 17 anos e meio que abdicou ali da vida dela, dos sonhos, de entrar numa faculdade para poder construir a família dela, né, já criando a filha. E a visão da filha dela, que é a Clara, agora com 17 anos, em busca ali da sua independência, né, no auge da sua adolescência, e as duas vivem ali num certo conflito, porque a Clara acaba não vendo na mãe um exemplo a ser seguido, porque não tem muitas perspectivas de futuro para a mãe dela. E como cereja do bolo, acontece um acidente onde elas perdem duas das pessoas mais importantes ali da vida delas. E isso acaba trazendo ressentimentos à tona que vai fazer com que essa relação entre elas piore muito mais antes de que aconteça um respiro, né? Aconteça que elas conversem e coloquem todos os pontos nos is para entender a visão e a versão de cada uma delas. Enfim, esse é aquele tipo de livro que quanto menos você falar, melhor vai ser. A narrativa em dupla perspectiva é o ponto alto dessa história, porque a gente consegue compreender os sentimentos das duas, né, com relação ao mesmo acontecimento, e o quanto é importante a comunicação independente de qual relacionamento, né, porque tinha coisas ali que era só sentar e conversar e dizer, olha, aconteceu assim, assim, assado, e no final ia ficar tudo bem, mas não havia aquela comunicação, então a gente consegue ver esses sentimentos aflorados, tanto da Morgan quanto da Clara. A Clara é a típica adolescente que chega a ser extremamente irritante em determinados momentos, em decisões que ela acaba tomando, enquanto a Morgan incomoda pelo fato dessa postura dela sacrificante, sabe? Ai, meu Deus, eu abdiquei da minha vida para construir a minha família, para criar minha filha e agora eu não tenho uma perspectiva de futuro. E é sempre nessa visão sacrificante e tal, e incomoda um pouco. Já o Jonah e o Miller são os personagens que acabam trazendo um certo respiro ali para esse drama que está acontecendo entre mãe e filha. E apesar de ser previsível em certos momentos, é um livro envolvente, né, que retrata muito bem a relação entre mãe e filha, né, essa questão da comunicação, da importância da comunicação. Fala sobre dores, sobre as falhas, sobre a tentativa de reconstrução ali de uma família. Enfim, gostei bastante e recomendo, tá? E por último, o último livro que seria do mês, né? Que se a minha semana de provas não fosse agora, eu teria finalizado, né? Eu conseguiria finalizar até dia 30. E o livro é As Vidas de Billy Milligan, a história real de uma pessoa com 24 personalidades. Eu tô em 24%, gente, super daria para finalizar esse livro, mas acontece, né? Prioridades. Esse vai ser o primeiro livro que eu vou comentar com vocês lá no vlogão de outubro, das leituras de outubro, porque provavelmente esse vai ser o primeiro livro finalizado em outubro, apesar de que eu estou participando da Darkwing, né, que é a maratona aí literária do Halloween. Então eu já tenho a TBR pronto, eu acredito que já saiu, acho que vai sair a TBR antes desse vídeo também. Então o vlogão de outubro vai ter mais esse viés voltado para a maratona Darkwing, porque as leituras de outubro vai ser essas leituras da maratona, tá? Enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo aqui de vídeo, né, para as leituras do mês. Comenta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, qual a opinião de vocês, se vocês ficaram curiosos para ler. Vou deixar aqui na descrição o link para cada livro que eu citei nesse vídeo aqui, se você se interessou e quiser adquirir, usa meu link porque você vai estar ajudando bastante este canal e essa criatura de conteúdo. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Até o próximo vídeo.